através aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E daí numa próxima pregação vamos continuar no 3 e no 4. Tá? Prazeres eternos são os resultados de se manter plenamente fiel a algo maior. Prazeres eternos são os resultados de se manter plenamente fiel a algo maior. Praticamente essa carta ela fala sobre essas questões desse título aqui, iniciando a carta aos Hebreus. Essa carta aqui não apresenta a sua autoria nem o seu destinatário. Não começa como outras cartas dizendo assim, ó, eu, Paulo, né, aos irmãos em tal cidade. Ela não começa assim, ela começa ali, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, então falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas formas, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, ele quer dizer, no tempo ali da vinda de Cristo, e esses últimos dias se refere também a nosso tempo, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, né? E ele diz quem é esse Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está dizendo, ó, ele nos últimos dias, nesse tempo, é claro, essa carta aqui provavelmente foi antes de 70, antes de Cristo, depois de Cristo escrita. Ele está falando, olha, nesses últimos dias, não se referindo só àqueles dias também, mas também à nossa era, Deus falou através do seu Filho. Que Filho? Aquele que ele constituiu o herdeiro de tudo. E quem fez o universo? Então ele está dizendo aqui, ó, Jesus Cristo fez o universo, criou o universo. Então, este, entre muitos outros versículos, cai por terra religiões e seitas inteiras, né? Que diminuem a divindade de Cristo, ou nem diminuem, na verdade, tiram a divindade de Cristo. Alguns atribuem a autoria de Hebreus a Paulo, mas não há tantas evidências para isso. Eu particularmente penso que sim. Sobre o seu destinatário, provavelmente pode ter sido dirigida essa carta a judeus crentes que viviam na Palestina e que estavam sofrendo as consequências de terem deixado o judaísmo e abraçado uma nova fé pelo batismo nas águas. O batismo das águas é o meu testemunho público, que eu estou agora abraçando uma nova fé, eu estou tendo uma nova vida. Eu não sou mais da velha vida, eu sou da nova agora. E provavelmente esses judeus crentes, eles estavam sofrendo as consequências de terem deixado, largado o judaísmo, renegado o judaísmo e abraçado essa nova fé, o Evangelho em Cristo, o cristianismo, né, que a gente conhece hoje. E a carta Hebreus, quando você vai lá, Hebreus, né, se não me engano, 11:1, onde eu falo sobre a fé, tem o capítulo que diz ali da galeria dos homens da fé, né? Hebreus, há muitas questões de Hebreus, mas essa carta ela foi escrita especificamente para confortar e encorajar crentes que estavam querendo voltar atrás. Ela foi escrita para isso. Ela foi escrita para consolar esses crentes que estavam sofrendo as consequências de terem deixado para trás sua religião antiga, e essas consequências estavam sendo tão pesadas que alguns estavam pensando em voltar atrás, inclusive alguns voltaram. Só que esses que voltaram, provavelmente, eles não eram convertidos, eles gostaram desse novo evangelho que era pregado e começaram a andar com os convertidos. E provavelmente essa carta,
é para confortar, encorajar e dar esperança a se manter firme, firme na fé, firme no caminho. E eu seguirei então nessa linha de pensamento, nas mensagens dessa carta aqui, porque eu penso que a carta indica tal posição por fazer uma relação entre questões do judaísmo no Antigo Testamento e a superioridade de Cristo aqui no Novo Testamento. Você vai perceber que essa carta faz essa relação. O autor, então, de Hebreus, ele sempre vem escrevendo, olha, lá, é por isso, essa carta aqui, ela anda junto com o Levítico, e nós não estamos estudando, já estamos no capítulo 4, quase no capítulo 5 do Levítico, ela anda junto com o Levítico. Então, se você entender Levítico, você vai entender o que está nessa carta aqui. Eu estou indo bem devagarinho, né? E eu tenho percebido que os irmãos têm entendido. Porque ele vai muitas vezes lembrar dos sacrifícios lá de Levítico. E ele vai dizer, olha, os sacrifícios assim, Jesus é maior. O Cordeiro, Jesus é maior, Jesus é superior. Então ele vai explicando que Jesus é superior a tudo aquilo que eles viviam antes. Por quê? Porque eles eram judeus, seguiam o judaísmo, só que eles abraçaram uma nova fé quando ouviram o Evangelho e começaram a seguir então essa nova fé. E eles estavam sofrendo por isso, estavam sendo perseguidos por isso, deixando de lado a periferia por isso, sendo ignorados, sendo até perseguidos. Eles viviam peregrinos para lá e para cá. Então alguns estavam começando a cogitar voltar ao judaísmo para ver se amenizava o sofrimento. Outros estavam cogitando dar uma misturada. Olha, eu não preciso ser tão radical assim com as coisas do Evangelho. Vamos misturar o judaísmo com as coisas do Evangelho para ver se o pessoal do judaísmo eles ficam mais leves conosco. E outros realmente voltaram atrás. Que nós vamos ver, o capítulo 6, se não me engano, é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Nós vamos ver ele. E que provavelmente aqueles que voltaram atrás não eram convertidos. Agora, trazendo isso para mim, trazendo isso para você, para nós. Acho que ninguém aqui seguia o judaísmo. Alguém seguia o judaísmo antes? Acho que não, né? Mas nós seguimos outras coisas, nós seguimos outras religiões, ou seitas, ou nada. Em termos de religiões ou seitas, mas nós seguimos o mundo, o curso do mundo, nós seguimos as filosofias que o mundo ensina, nós seguimos a maneira de viver que o mundo ensina, nós vivíamos o sistema secular, o sistema desse mundo. Nós então íamos atrás dos gurus desse mundo, dos sábios desse mundo, das modas desse mundo, daqueles que ensinam como ter sucesso nesse mundo. Nós íamos atrás daquilo. Ou talvez nada disso, talvez nós apenas não íamos atrás, nós éramos daqueles que, depois da morte não tem nada, então vamos aproveitar ao máximo os prazeres desse mundo. Então, eu era uma daquelas pessoas que procurava aproveitar ao máximo a vida, os prazeres desse mundo. Mas eu um dia coloquei a fé em Cristo e deixei muitas coisas para trás e tive que fazer muitos sacrifícios. Só que está sendo difícil, não está sendo fácil. Alguns podem ter tido perseguições, outros podem ter tido humilhações, chacotas, outros podem ter tido dificuldades com tentações nos seus sacrifícios e talvez tenha pensado em voltar atrás, talvez tenha pensado em misturar um pouquinho o Evangelho com as coisas do mundo, porque de repente amenizar a minha dor, o meu sofrimento. Então o que eu quero passar para você e para mim, que passamos por essas questões, é que Cristo é superior e melhor a tudo isso, e que o Evangelho é superior e melhor a tudo isso, e que o que nos espera no futuro é melhor e superior a tudo isso. Só que a gente precisa esperar, e nesse esperar nós vamos sofrer.
consequências de sermos fiéis. Então eu sigo essa linha de que a carta foi escrita para judeus crentes, alguns não, né, que eram só simpatizantes do Evangelho, porque a linguagem aqui de Hebreus, quando ele se refere ao Antigo Testamento, eles se referem a detalhes da lei mosaica e dos sacrifícios, que vocês já conhecem bem lá em Levítico. Então, o capítulo 6, que eu acho que é o capítulo que é aquele capítulo dos mais difíceis, ele é um forte indício de que o destinatário é para judeus crentes, porque aquele capítulo ali, ele procura encorajar os ouvintes a não voltarem às práticas anteriores à conversão, ou seja, ao judaísmo, e seguirem para frente na graça de Cristo, porque ela é bem melhor e superior do que a lei. Então o livro vai colocar isso, a carta, vai colocar isso. Olha, resumindo, a carta está dizendo, gente, é o seguinte, fiquem firmes no Evangelho, não voltem atrás, porque esse caminho que vocês estão é difícil, tem sofrimento, mas ele é melhor do que voltar atrás. Tem a mesma coisa que eu quero dizer para você, é bem melhor do que voltar para o mundo. É bem melhor. E no futuro vai ser melhor ainda. E no final eu vou falar um pouquinho sobre essa questão lá do além do futuro, dos prazeres. Se bem que poderiam até ser crentes gentios que viviam no judaísmo antes da sua conversão. Algo que eu particularmente penso ser bem difícil pelo fato de tal carta possuir então ali uma linguagem totalmente hebraica e não ter indícios de gentios que foram judaizados e depois se converteram a Cristo. Não tem indícios aqui. Eu estou falando isso porque alguns estudiosos colocam dessa forma, tá? Apesar de que é bem possível de que nem todos esses ouvintes da carta de Hebreus, esses ouvintes judeus, realmente fossem convertidos. O capítulo 6 parece mostrar isso. Parece ser forte o indício de que haviam alguns judeus que foram atraídos pela mensagem de salvação de Cristo sem ainda terem assumido um compromisso total de fé em Cristo. Então, você será que está nessa posição? Você foi atraído pelo Evangelho? Então você começou a seguir esse Evangelho, mas ainda não tem Cristo, ainda não é convertido, ainda não assumiu um compromisso pleno com Cristo. O capítulo 6 de Hebreus mostra que poderiam ter vários judeus assim. Muito bem. Não temos certeza do autor humano, mas o autor principal foi quem? O Espírito Santo. Ele inspirou alguém para escrever essa carta. E ele a preservou para que chegasse até nós como palavra de Deus. Acho que todos ali estão com a Bíblia em português ou espanhol. E ela foi preservada, foi inspirada e preservada até chegar a nós, como palavra de Deus. Então, ela é uma carta de encorajamento para que os crentes não retrocedam na fé, não voltem atrás de onde saíram. Você lembra de onde você saiu? Não voltar para aquele caminho, para aquele lugar. E para isso o autor de Hebreus procura mostrar que essa nova vida em Cristo, ela é superior e melhor do que a velha vida sem Cristo. É o que essa carta procura fazer. Então, irmãos, todos nós passamos por sofrimentos, passamos por decepções, passamos por provações, por causa de nossa fé em Cristo. E somos tentados muitas vezes a desistir. Somos tentados muitas vezes a voltar atrás. Muitas vezes a viver a vida de antes. Muitas vezes fraquejamos e pensamos, será que não era melhor as comidas do Egito? Vocês lembram lá do texto, né? A vida, ou seja, a vida no mundo, no nosso caso. Lembra lá do texto, números 11, 4 a 5? Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Isso é quando o povo israelita ele era
escravo no Egito. Então ele comia lá peixe, pepino, melão, verdura, cebola e alho. E Deus livrou eles da escravidão, Deus tirou eles da escravidão. Então eles estavam no deserto e daí tinha estrangeiros no meio deles, e esses estrangeiros começaram a reclamar. Aqui fala cobiça e gula, né? E por causa da murmuração dos estrangeiros, os israelitas que estavam sofrendo, não estava fácil para ninguém, né? Eles já estavam tentados ali, né? Estavam com a dificuldade, então eles ouviram que a reclamaçãozinha, pronto, já foi fácil cair na tentação. E daí começaram a reclamar também. E disseram assim: poxa vida, mas tá tudo bem, nós éramos escravos lá, mas a gente comia lá essas coisas aí. E até eles fazem uma pergunta assim: quem vai nos dar carne para comer aqui nesse deserto, né? E Deus deu. Deus deu. Eles não pediram. Aqui eles estavam pedindo carne para Deus? Não, eles estavam reclamando para Deus. Eles não pediram em oração: Senhor Deus, estou com vontade de comer um churrasco, né? Me ajuda aí, né? Não, eles estavam reclamando. Eles estavam sendo malcriados, né? Com Deus, foi? Ingratos, né? Com Deus. Quem vai dar carne para comer nesse deserto? Deus deu carne para eles, né? De monte. Então, assim, a pergunta é: será que eu não pensei, ou estou pensando já sobre, puxa, mas lá no mundo era melhor. Era melhor eu viver lá no pecado, era melhor eu viver com as coisas do mundo, né? Será que muitas vezes esse versículo não cabe a nós? Então a carta de Hebreus é um encorajamento da parte de Deus para nós não retrocedermos na fé, para não voltarmos atrás, para não progredirmos, mas para progredirmos em Cristo, para olharmos para frente e para cima. São palavras de conforto, de esperança, de refrigério, de ânimo, que nós vamos encontrar nessa carta de Hebreus. Dwight Pentecost escreveu o seguinte: como é reconfortante saber que os cristãos do primeiro século enfrentaram tamanha pressão social a ponto de se sentirem tentados a desanimar e retornar à sua vida antiga. Ele está escrevendo a respeito da carta de Hebreus. Hebreus foi escrita antes de 70, um pouco antes de 70 depois de Cristo, tá? Então o que ele está falando assim, como é reconfortante saber, porque quando você lê essa carta, você percebe, poxa, essa carta foi escrita para judeus crentes que estavam pensando em desistir da fé porque estavam sofrendo por causa da sua fé. E ele escreve: como é reconfortante saber que os cristãos do primeiro século enfrentaram tamanha pressão social, o mundo fazendo pressão sobre eles, né? Familiares, sei lá, o mundo ao seu redor, a vida ao seu redor, né? Fazendo pressão para que eles largassem a fé e voltassem a viver a filosofia secular, a ponto de se sentirem tentados a desanimar e retornar à sua vida antiga. Então, Dwight Pentecost fala isso, né? Se colocando no lugar deles nos dias de hoje. Mas a verdade é que ainda hoje em dia, né? Professar a fé em Cristo pode ser apenas o começo de grandes provações e desafios. A boa notícia é que Deus nos proveu tanto da motivação quanto dos meios para caminhar pela fé, da mesma forma que Ele fez com aqueles crentes aqui da carta de Hebreus, os ouvintes da carta de Hebreus. Então a carta de Hebreus, ela está profundamente relacionada com o livro de Levítico, como já falei. Em Levítico, o sacerdote precisava continuamente oferecer sacrifício pelos pecados do povo, porque o pecado ele quebrava a comunhão com Deus. Em Hebreus, Jesus é o único e maioral sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício, como único, perfeito sacrifício e eterno sacrifício pelos nossos pecados, e quebra a nossa comunhão com Deus. Então, os irmãos já sabem, né? Várias vezes lá nas mensagens de Levítico, eu citei Hebreus e citei Jesus, né? Por causa dessa relação aqui. Jesus é o nosso único e maioral sacerdote que fez um único e perfeito e eterno sacrifício. Não precisa mais daqueles lá. Agora vamos repetir aqui o versículo 2. Eu vou repetir. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais,
por intermédio dos profetas. E quando ele começa falando disso, olha, ele está falando aos nossos pais. Pais de quem? Dos judeus. Os gentios não é falado dos seus pais, é dos judeus pais, né? Por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. Então, antes do Novo Testamento, Deus falava ao povo hebreu através dos profetas. No Novo Testamento, Deus falou através de Jesus, o profeta maior. A seguinte frase lá do versículo 2, nos falou mediante seu Filho. No versículo 2 está até essa frase, né? Nos falou mediante seu Filho. Indica que não há mais revelação diretamente por meio do Filho, porque ele não está mais entre nós. Jesus não está mais entre nós, ele esteve, né? Foi assunto aos céus. Então não há mais essa revelação diretamente do Filho. Agora nós podemos ler muitas passagens, principalmente os 4 evangelhos, e percebemos Jesus ensinando diretamente. Também tudo que foi revelado por inspiração divina, por meio do Espírito Santo, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, deve estar em concordância com o que o Filho revelou quando ele esteve aqui. Ou seja, Jesus esteve aqui 33 anos, né? E ele ensinou muitas coisas. Depois que ele partiu, ainda Deus continuou revelando através de outros homens, pela inspiração do Espírito Santo. Então tudo que foi revelado depois que Jesus partiu precisa concordar com o que Jesus ensinou. Mas por que isso é importante, pastor? Irmãos, as seitas e religiões continuam trabalhando sem parar em nosso meio e estão militando contra nossos irmãos, principalmente os novos da fé. Eles estão militando. Testemunho de Jeová, mormons, catolicismo, eles estão militando. Eles não param militando. E geralmente eles dizem que tem novas revelações. Só que as novas revelações deles não batem com as revelações de Jesus Cristo. Então é falsa, não é verdadeiro, é diabólico, não vem de Deus, não é divino, não é inspirado. Mas pastor, e se alguém deles, dessas seitas, falar algo que bater? Então ele não precisa falar, eu posso ir para a Bíblia, já está lá, já foi revelado, né? Já foi revelado, está tudo revelado, é só eu ler a palavra de Deus. Mas irmãos, sim, essas seitas e religiões estão rondando nosso meio, nossa igreja, as ovelhas, nossos irmãos. Isso tem acontecido, principalmente na internet, na web, né? Então, quando alguém diz que tem nova revelação, muito cuidado. Sua revelação precisa estar em concordância com o que Jesus já revelou quando esteve aqui. E se esse for o caso, então tal pessoa não tem nova revelação, né? Como eu já falei. Porque se o que ele está falando, essa pessoa está falando, está de acordo com o que Cristo revelou anteriormente, não há nova revelação. Já foi revelado. Se não estiver de acordo, então eu não devo dar crédito. E devo admoestar tal pessoa que está pregando algo contrário à palavra de Deus. Moffat escreveu o seguinte: a revelação final da mente e do propósito de Deus foi feita em seu Filho, que é muito superior aos anjos. Cuidado, então, para não tomá-la de forma leviana e descuidada. Muito interessante o que Moffat colocou. E nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1 que ele fala dos anjos, que Cristo é superior aos anjos. E aqui o Moffat ele já coloca ali, né, superior aos anjos. Você já ficou pensando por que ele está falando que Cristo é superior aos anjos? Eu sei disso. Provavelmente, naquele tempo, estava havendo algumas seitas, algumas filosofias que colocavam Jesus como anjo, que rebaixavam ele como anjo e que estavam dizendo que a doutrina deles vieram de algum anjo veio me falar. Vocês conhecem alguma religião seita assim? Tem várias. Então provavelmente isso está acontecendo.
Então, desde o primeiro verso, o autor de Hebreus ele procura mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, e ele quer mostrar aos leitores para não trocarem a fé em Cristo por nada nesse mundo, porque nada nesse mundo pode se comparar à excelência de Cristo. Então, o autor de Hebreus ele começa dizendo o seguinte: olha, gente, nesses últimos tempos Deus tem se revelado através de seu Filho, Jesus Cristo. Então deem ouvidos a Ele, creiam nele, porque os seus ensinamentos são importantes. Pois se Deus se revelou por Ele, isso mostra a sua importância. Né? É o que o autor de Hebreus está dizendo. Ó, ele está dizendo assim, ó, gente, é o seguinte: se Deus está se revelando através de seu Filho Jesus Cristo, é porque Ele é importante. Há importância nele, na sua palavra. Então, por favor, tome a sua palavra como algo sério. E o que isso tem a ver conosco? Isso é muito importante, porque se Jesus é tão importante assim, a ponto de o próprio Deus confiar sua palavra a Ele, isso quer dizer que eu não devo ficar dando ouvidos às minhas emoções. Não é nada sensato nem inteligente tomar decisões pelos sentimentos. Até mesmo especialistas no mundo que não conhecem a Bíblia sabem disso. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E quando ele diz coração aqui, ele está se referindo às emoções. Então eu não devo tomar decisões por emoções. Quando eu faço aconselhamento com os casais, eu sempre digo, ó, estão de bico um com o outro, não, calma, né? Porque muitas vezes querem resolver logo, né? Mas se resolver logo, às vezes vai resolver no fogo da emoção. No fogo da emoção. Acalma, fica calmo um pouquinho, deixa passar um pouquinho, porque daí tudo aquilo que você estava pensando em falar bem no início, se você deixar esperar um pouco, você vai mudar quase tudo. Ah, pastor, não acredito, faça o teste. É 100% certeiro. Eu já fiz várias vezes. Não só no casamento, em várias questões. Precisar conversar com alguém, algum assunto sério. Então, no início, vou falar isso. Depois de alguns dias, não, vou mudar, as coisas já são diferentes. Então não faça as coisas pela emoção. Não tome decisões pela emoção. A emoção, ela não leva a gente a tomar decisões inteligentes. Então as palavras de Jesus são mais importantes e mais elevadas do que as palavras dos seus sentimentos, do seu coração. Cuidado com isso. Sua vida não irá bem se você ficar tomando decisões pelos seus sentimentos. Também há muitos crentes dando ouvidos a vários gurus. Infelizmente, lá, gurus no YouTube, a certas religiões e seitas, a falsos profetas. As palavras de Jesus são mais importantes do que as palavras da web. Claro, se alguém na web falar o que está em concordância daqui, tranquilo. Mas eu preciso primeiro conhecer aqui então, para saber se aquilo lá está certo, né? Faz sentido? É lógico isso? Né? Então os conselhos de seus pastores e de demais lideranças da sua igreja local são bons, porque são as palavras de Jesus. Não são os líderes religiosos da web que sabem da sua existência, eles nem sabem que você existe. Eles não te conhecem, eles não oram por você, eles não te visitam, eles nem pensam no seu bem-estar espiritual. Mas o seu pastor, sua liderança, eles te conhecem, eles sabem quem você é, eles oram por você, eles pensam em você e eles pensam no seu bem espiritual. E quando eles pregam para o seu bem espiritual, eles querem ver você crescer. Então eu vejo que a diferença é grande, né? Bem grande. E também não há possibilidade de estar bem com Deus ou de dizer que tem Deus sem ter compromisso com o seu corpo, que é a igreja local. Não tem. É uma doutrina bíblica. A web não torna ninguém um cristão, em termos de prática.
exemplo, a mensagem está indo para a web. E a intenção é de que ajude pessoas a tomarem decisões por Cristo. Crentes tomando decisões de fidelidade, não crentes tomando decisões do lado de Cristo. Beleza, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não me torna parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja local. Então, resumindo, creia nas palavras de Jesus e as pratique, porque são essas palavras que te ajudarão a viver debaixo da autoridade de Cristo. São essas palavras que a Igreja Batista Vitória procura sempre ensinar. Então o autor mostra que Deus colocou o ensino e o conselho de Cristo acima de toda palavra e conselho humano, emocional ou transcendental. Transcendental é tipo essas religiões, essas seitas místicas, geralmente as orientais, né? Tem essas questões, tá? Gálatas 1,8 diz assim, contudo, é Paulo escrevendo aos Gálatas, contudo, ainda que nós quem? Os apóstolos, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja considerado maldito, anátema, cancele, anule, não deem ouvidos. Paulo está falando assim, gente, mesmo que eu e os meus colegas apóstolos e os pastores ensinamos algo diferente do que aquilo que nós já ensinamos, não nos deem ouvidos. Agora é interessante ele falar isso, né? Porque ele está dizendo, aquilo que eu ensinei foi inspirado, é inspirado, veio de Deus. Mas se porventura vocês me ouvirem falar, mudar de posição, de opinião, tomem cuidado com as palavras, eu não estou bem, né? Eu penso que é assim que ele estava pensando. Também o autor de Hebreus mostra que Deus fez de Cristo o herdeiro de tudo que existe. Os salvos são herança de Deus, são herança de Cristo. Você será eternamente de Cristo. Se é assim, por que ficar flertando com o mundo? Se é assim, por que ficar flertando com os prazeres pecaminosos desse mundo? Para que ficar investindo sua vida somente nas coisas terrenas que são perecíveis? Por que pensar somente nas coisas desse mundo? Por que se envolver e desejar outros prazeres? Por que não investir em Cristo? Por que não se envolver com Ele? Por que não desejá-lo mais do que tudo? Pois a sua vida é herança dele. Colossenses 3, 1 a 4 diz assim, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Cristo será manifestado, Ele voltará uma segunda vez aqui nesse mundo. Ele está dizendo que nós estaremos com Ele, ao lado dele, não do outro lado. Graças a Deus, não estar do outro lado. Que bom! Aqueles que, quando Cristo se manifestar, segunda vez nesse mundo, estarão ao lado dele, não do outro lado. Do outro lado será eliminado. Também o verso 2. Ele mostra que o universo foi criado através do Filho. Isso prova a sua pré-existência e a sua divindade, por causa de seu poder de criação. Jesus não foi criado como algumas seitas ensinam. Jesus Cristo sempre existiu, Ele é eterno. Ele não foi criado, muito pelo contrário. Deus criou o universo pelo Filho. O universo aqui significa tudo que é material e espiritual. Então os anjos foram criados por Cristo. E na outra pregação nós vamos ver por que ele coloca os anjos aqui, para mostrar, olha, os anjos a quem vocês estão adorando foram criados por Cristo. Então, o que nós podemos colocar aqui? Esses desejos que muitas vezes eu tenho e sou tentado de voltar atrás e de largar Cristo e de ir para essas coisas, elas foram criadas e muitas delas deixarão de existir. E foram criadas por Cristo, aquele que eu quero deixar, às vezes. MacArthur escreveu o seguinte: a esperança de uma pessoa está na presença de Deus,
na qual ela segue o Salvador. A experiência de uma pessoa está na presença de Deus na sua vida. Então, alguém que não tem a presença de Deus em sua vida, por não ter recebido a Jesus em sua vida, não tem essa esperança. A esperança de um mundo melhor não tem. A esperança de uma vida eterna com Deus não tem. É alguém que ainda vive no horror do destino, na escuridão, do sofrimento e do fogo eternos. E para aqueles que já têm Cristo, não fique desanimado pensando que está perdendo de viver a vida por fazer certos sacrifícios. Não pense que está perdendo de viver a vida por se esforçar e obedecer ao Senhor. Não pense assim, não pense dessa forma. Você não está perdendo nada. Hoje eu deixei de fazer tal coisa para ir para a igreja. Deixei de dormir para ir para a igreja. Você não está perdendo nada. Deixei de ir ao cinema para ir para a igreja. Você não está perdendo nada. Deixei de fazer tal coisa para falar de Cristo para aquela pessoa. Você não deixou. Você está ganhando. Você não está perdendo. Não está perdendo nada. Olha que interessante as palavras de Piper. Tem um livro de Piper chamado Casamento Temporário. E essas palavras que eu vou falar dele aqui, é sobre os prazeres do casamento, da intimidade do casamento, tá? Então, quando eu falar os prazeres da intimidade, né, sexual, na intimidade, eu sempre vou falar do casamento, porque alguém pode, dar uma de esperto. Não, mas o pastor falou que Deus deu a prazer, né, o prazer da intimidade. Sim, mas para honrar a Deus dentro do casamento. Então, Piper, ele escreve algumas palavras sobre os prazeres do casamento com relação aos prazeres com Cristo na eternidade. Preste bem atenção. Não é preciso ser uma seta. Uma seta aquelas pessoas que procuram, que saem do mundo, vão para uma caverna, vão para uma cabana, ficam no meio do mato, se isola de todo mundo, não tem contato com nada, não tem contato com internet, não tem contato com... por mais que eu falei da web, não tem problema ter contato com a web, né? Não vamos a Deus com isso, né? Então é uma seta. Então não é preciso ser uma seta, nem temer a delícia do prazer físico, para consentir que a intimidade e o clímax sexuais dentro do casamento, eu coloquei, tá? Tem naquilo para o que apontam o seu significado final. Eles apontam para êxtases inalcançáveis e inconcebíveis nessa vida. Assim como os céus proclamam a glória do poder e da beleza de Deus, assim também o clímax sexual dentro do casamento anuncia a glória dos deleites imensuráveis que teremos com Cristo na era por vir. Lá não existirá casamento. Mateus 22:30. Né? E muitos podem, poxa vida, não vai mais ter casamento lá, né? Vou pegar o exemplo da Raquel aí, que está para casar, né? A Raquel e o Felipe. Não, deixa. Muitos jovens falam, Cristo voltar depois que eu casar, né? Mas é só uma brincadeira, só que o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou terminar aqui, mas o casamento aqui representado estará lá. E os prazeres do casamento multiplicados 10 milhões de vezes estarão lá. Então ele colocou 10 milhões de vezes porque é um número incalculável. Não tem como dimensionar os prazeres que eu e você teremos no céu. Os prazeres de um filho de Deus, de um salvo no céu, eles são tão incalculáveis, tão excepcionais, a gente nem imagina como serão esses prazeres de tão bom, que a gente nem vai pensar em casamento, nem vai precisar ter casamento, porque os prazeres lá, como o Piper fala, ele coloca 10 milhões de vezes. E eu penso que é muito maior. Ele pensou, eu tenho que jogar um número aqui só para
os meus ouvintes terem uma ideia. Mas é isso que ele está fazendo. Ou seja, o casamento não é um fim em si mesmo, com relação ao prazer, mas algo que aponta para a eternidade com relação a prazeres imensuráveis. Vá lá para Efésios 5, 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Já não é mais mistério, tá? Porque já foi revelado. Qual era o mistério do significado do casamento no Antigo Testamento? Era que foi revelado no Novo, a igreja. Cristo é a igreja. Cristo, o que a Bíblia diz que Cristo é da sua igreja? O noivo. Agora, quando você pensa um noivo e uma noiva, você pensa em casamento. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. É um casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, de certa forma, o casamento representa isso. Essa união entre Cristo e sua igreja. E indica os prazeres que nós teremos com Cristo na eternidade, que serão muito maiores do que os prazeres do casamento. Isso não é excepcional? Isso é grandioso, é maravilhoso. Então eu não caso para ter prazer. Sim, também porque Deus me deu isso. O que eu quero dizer com essa frase é que o casamento não tem um fim em si mesmo. Os prazeres do casamento não têm um fim em si mesmo. O casamento e os prazeres do casamento, o objetivo é apontarem para a nossa união eterna com Cristo, os prazeres da nossa união eterna com Cristo. Ou seja, a carta de Hebreus procura mostrar isso, que vale a pena passar pelo que precisamos passar nesse mundo e não voltar atrás, nem viver mais ou menos a vida cristã. Podemos vivê-la intensamente apesar das dificuldades, do sofrimento, das injustiças, das perseguições, porque o que nos espera na eternidade são prazeres inconcebíveis de narrar nessa vida, e que nem o casamento consegue isso. Ele só dá uma ponta, ele só dá aí um flash. O que mais então chegamos, perto disso seria o prazer íntimo dentro do casamento, entre um homem como marido e uma mulher como esposa. E o verso 3 termina assim: Ele que é o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E o verso 3 e o 4 nós veremos na semana que vem. Mas vale a pena aguentar o que tiver que aguentar para continuar seguindo a Cristo, porque o que nós vamos receber depois não tem como narrar. Lembra do título da mensagem? Prazeres eternos são os resultados de se manter plenamente fiel a algo maior. Que algo maior é esse? Cristo. Ele é maior do que os prazeres desse mundo, do que as coisas desse mundo. Esse é o algo maior da nossa vida. Amém? Vamos cantar no hino para terminar? Eu vou mudar. É o 256, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Eu falei que eu vou mudar porque eu tinha dado um hino antes, mas durante a mensagem o Espírito Santo me mostrou outro hino. Não é esse, mas eu vou achar, peraí. É o 356, só 100 a mais, errei só de 100. Vou pedir aqueles que podem colocar de pé, por favor. 356, Jesus é melhor, por voz e melodia. Vamos cantar as 3 estrofes.